1.600.000 pessoas residentes em Portugal estão em risco de pobreza. Um terço destas pessoas não têm emprego. Um estudo de 11 investigadores, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, identifica 4 perfis de pobreza. São trabalhadores, a maioria seguidos de reformados, os precários e também os desempregados. Este é o retrato de um país com uma pobreza persistente que surge muitas vezes por herança. Meus caros, e o que dizer disto? Um país permanentemente adiado, um país sempre à espera de melhores dias, mas esses melhores dias nunca vêm e muito pelo contrário. Por causa desta pandemia, os melhores dias estão permanentemente adiados. Um país que se deixou ultrapassar por quase todos os países da Europa, incluindo aqueles que mais recentemente se juntaram à União Europeia, países paupérrimos, muito pobres, vindos da ex-cortina de ferro, vindos do Pacto de Varsóvia, vindos da ex-União Soviética, pois todos eles praticamente, exceto talvez a Bulgária, nos ultrapassaram, ou pelo menos os últimos estão a par connosco, mas eram países que nem comboios tinham há coisa de 30 anos. E hoje em dia ou nos ultrapassaram ou estão a par connosco. Nós marcamos passo permanentemente, nós não avançamos rigorosamente nada, temos um crescimento anémico da ordem dos 1, qualquer coisa por cento por ano, e é preciso dizer-se que nos últimos 25 anos, 26 anos, desde que Cavaco Silva deixou de ser primeiro-ministro, nós tivemos praticamente sempre governos socialistas e quando não os tivemos foi o governo de Passos Coelho, o principal, que se ocupou de tentar reparar as asneiras que os governos socialistas fizeram. Realmente foram 2 anos e meio apenas de Durão Barroso, foram mais uns meses de Santana Lopes e depois Passos Coelho, a única coisa que pôde fazer foi tentar reparar, claro, à custa dos nossos impostos e do nosso suor e do nosso sacrifício, reparar as misérias que os socialistas têm feito neste país, praticamente desde o 25 de Abril, mas mais propriamente desde 1995, desde o tempo de Gugu da ONU, que muito bem soube tratar da sua vida, mas infelizmente não soube tratar do mesmo modo a vida dos portugueses. Ele enriqueceu de uma forma descomunal e nós empobrecemos cada vez mais até ao último lugar da Europa. 16,2% dos residentes em Portugal, 1,6 milhões de pessoas, estavam em risco de pobreza em 2019. Baixou 1 ponto percentual em relação a 2018, mas aumentou entre reformados e os menores de 18 anos. Conclusões de um estudo que aprofunda os dados disponíveis do inquérito às condições de vida e rendimento em 2018, com 91 entrevistas feitas em todo o país. Bem, 91 entrevistas também não é número que se apresente, isto não é sondagem nenhuma, isto é quando muito um inquérito a meia dúzia de pessoas. Mas, se calhar por isso mesmo é que os números não dispararam. Porque eu recordo-me que já há uns anos, esta parte, talvez há 10 anos, que se diz que 20% da população portuguesa é considerada pobre. E agora vejam, pobre com as nossas referências, as referências portuguesas, que já são das mais pobres da Europa. Se fôssemos comparar-nos com o nível médio da Europa, então praticamente 90% a 95% dos portugueses seriam considerados pobres, não é? Felizmente as estatísticas dizem o que nós quisermos e, portanto, nós dizemos que temos 20% de pobres portugueses, mas realmente teremos à vontade 90% de pobres europeus. Um trabalho promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que identifica 4 perfis de pobreza: os reformados, os precários, os desempregados e os trabalhadores. E como se pode ver, 1/3 dos pobres mais pobres da Europa são funcionários, são trabalhadores, não estão em casa a receber subsídios, estão a trabalhar e mesmo assim são dos mais pobres que há. Como é que uma pessoa a trabalhar todos os dias, mais o horário do transporte para o trabalho e de volta para casa e chega ao fim do mês, é considerado pobre? Que ânimo tem esta pessoa para trabalhar? Que ânimo podem ter os portugueses pobres que trabalham todos os dias
para continuar a trabalhar e para continuarem a ser pobres, quando depois olham para o lado e veem grandes camadas da população, talvez 15%, talvez 20%, que não trabalham sequer e recebem rendimentos em casa, vão-lhes lá levar à porta, o carteiro leva lá o cheque a casa, o vale do correio. O que é que esta gente que trabalha e é pobre pensa? Pensa que nunca mais deixará de ser pobre e tem razão. Enquanto votar no partido amigo dos pobres, ou seja, o partido que os multiplica, vai continuar a ser pobre. E isso interessa ao partido da socialista, porque quanto mais pobres houver, mais subsidiados há, menos voz crítica existe e mais votos no PS existe. Por incrível que pareça, a população não tem espírito crítico suficiente para perceber que só é pobre porque os últimos governos que infelizmente e desgraçadamente teve o obrigam a continuar a ser pobre e continuar a ser, por um lado, subsidiado, por outro lado, nem sequer isso. Trabalha e é pobre na mesma. Qual, meus caros amigos, a desgraça maior? A de quem é subsidiado e nada faz e apenas ganha um pequeno subsídio para se manter vivo? Ou a daquele que trabalha de manhã até à noite, chega à casa e é tão pobre como o outro que nada faz e recebe o subsídio? Enquanto não acabarmos com estes governos da socialista, Portugal não sai deste esgoto, não sai deste pântano, como muito bem dizia Gugu quando se pôs a andar daqui para fora em 2002. Era o pântano da Europa e agora ainda é mais. É um pântano completamente fétido, completamente doente. Temos uma população cada vez mais pobre, cada vez mais subsídio-dependente, com cada vez menos ânimo, com nenhuma esperança para o futuro e veja-se, 1/3 dos pobres mais pobres são trabalhadores e trabalham todos os dias. Isto é provavelmente a pior ignomínia que alguma vez aconteceu na história de Portugal, pelo menos na história recente de Portugal.